Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na tarde de hoje para juntos revisarmos alguns conteúdos que a gente viu e algumas turmas que não tiveram a oportunidade de ver ainda, né, diante desses feriados que nós teremos. Então, nós iremos agora tratar de alguns assuntos pertinentes para essa nossa unidade. Diante das situações que a gente está vivendo, diante das inúmeras impossibilidades dos nossos alunos chegarem até a instituição, a gente achou por bem, né, gravarmos algumas aulas que alguns alunos deixaram de ver. Então, nessa tarde, nós iremos aqui tratar sobre a responsabilidade tributária, que é um tema bastante pertinente no direito tributário e, como já foi dito, alguns alunos estão impossibilitados de vir assistir essa aula. E a gente vai estar aqui discutindo um pouco sobre responsabilidade tributária. Pessoal, quando a gente fala sobre responsabilidade tributária, vem à nossa mente, né, de fato, compreender como é que se dá essa relação de se propor alguém para assumir uma responsabilidade que não é sua. Nós sabemos que o sujeito passivo, vemos desde o início que um dos sujeitos passivos do direito tributário, aquele que sofre a obrigação de pagar o tributo, se chama contribuinte. No entanto, além do contribuinte, a gente vai passar a perceber que surge uma outra pessoa aqui, né, que nesse caso é o responsável tributário, que surge aí uma obrigação quando ele não tem uma ligação direta. A gente vai compreender isso melhor. Antes de qualquer coisa, pergunta-se, quem são os responsáveis tributários? Né? Então, aqui vocês estão vendo quem são os responsáveis tributários. Aqueles que não têm uma relação direta com o fato gerador. A gente vai perceber no artigo 121 do CTN, que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. É aquela pessoa que está tendo a obrigação de cumprir com o adimplemento, né, do tributo. Então, nem sempre, pessoal, quem está nessa responsabilidade, quem está inserido nessa responsabilidade é o contribuinte. Então, o sujeito passivo realmente da obrigação tributária inicial é o contribuinte. Né? A gente percebe aqui que o contribuinte ele tem uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Ou seja, o contribuinte ele pratica o fato gerador. Islamar auferiu renda. Logo, ao ferir renda, surge aí uma obrigação tributária. A auferição de renda é o fato gerador que origina uma obrigação tributária e, consequentemente, um crédito tributário, né, para que Islamara tenha a obrigação de pagar. Então, essa pessoa que tem essa relação direta com o fato gerador, que pratica e que paga o tributo, ela é chamada de contribuinte. Entretanto, surge agora uma nova pessoa aqui, que nós chamamos de responsável. Eu destaquei aqui em vermelho porque é sobre o responsável que nós iremos tratar nessa aula de hoje. Na verdade, o contribuinte aqui é só para você entender que ele tem a ligação, que ele tem uma relação direta com o fato gerador. Mas o que importa para a nossa aula de hoje é o responsável. Para você entender o que seria um responsável, vamos meditar na situação de um contribuinte que devia em muitos tributos ao fisco e ele veio a falecer. Vamos trazer para a nossa realidade um contribuinte aqui de Mossoró que tenha muitos imóveis e nesses imóveis que ele tem, ficou muitos débitos quando ele faleceu. Ficaram vários débitos para trás que ele não pagou.
e agora, com sua morte, o fisco simplesmente esquece essas dívidas anteriores à sua morte, ele morreu, não pode mais pagar a dívida. Quem morre não paga a dívida, né? Como muita gente diz por aí. No entanto, se ele não pagou, alguém será responsabilizado por pagar? É claro, é lógico. Não é possível, né? Não é possível haver, não é possível o fisco abrir mão desse débito que ele deixou. Não é possível isso. Seria até renúncia de receita. Então, o gestor não pode fazer isso. Então, quem será o responsável? Quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. O que é isso, gente? Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, o contribuinte, o responsável, perdão, ele é aquela pessoa que a lei, que a legislação escolheu, elegeu para que ele responda por aquele tributo que ele não deu origem. Então, pessoal, sempre o responsável só pode ser aquele que está estabelecido em lei. É uma matéria, a sujeição passiva no direito tributário é matéria de reserva legal. Não é possível estabelecer responsável tributário a não ser por meio de lei. Então, artigo 97, né, inciso 3, diz aí aqui a definição, o que é que só pode ser tido através de lei, que só pode ser definido através de lei, o fato gerador da obrigação tributária, né, e o seu sujeito passivo. Então, reserva legal, fica em mente aí para vocês, ok? Vamos agora passar a analisar de fato quem são essas pessoas que não praticam o fato gerador, mas se vê na obrigação de pagar tributo. Então, a gente tem aí, nós iremos estudar os dispositivos do 130 ao 135, são os artigos do Código Tributário Nacional que destinam a essa matéria, né? Então, para iniciar sobre essa matéria que nós estamos dando início, o artigo 130 nos diz o seguinte, acompanhem comigo a leitura. Percebam que eu deixei algumas coisas em vermelho, né, para que vocês possam compreender de fato o motivo do que nós temos de entender, de compreender nesse artigo. Vamos lá. Perdão que eu estou um pouco gripada até. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Vamos compreender isso, gente, de uma forma mais detalhada. Percebam, os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil e posse. Estamos falando de quê? De IPTU, lógico. Então, os impostos referentes a essa propriedade, ao domínio útil, à posse de bens, nós estamos falando sobre IPTU e no caso, sobre o ITBI, né? Então, tenha em mente que esses impostos aqui estão referindo-se a compra e venda de casa, compra e venda de propriedade. Refere-se também à questão de taxas pela prestação de serviços e a contribuições de melhoria. Nós temos aqui 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nesse aspecto, pessoal, quem pratica, no caso, o fato gerador é quem pode ser responsabilizado pelos tributos que aqui estão inseridos neste artigo pode ser outra pessoa. Quando isso vai acontecer? Quando eu, de propriedade de uma casa, vendo para você uma casa, constando nela débitos tributários, né, de IPTU, você que adquiriu a casa, você leva consigo o débito daquela casa. Todo o débito, lembra-se da obrigação próprio terreno, que vocês estudam no direito civil. Então, a coisa aqui, né, leva consigo
tudo que acompanha, tudo que está nela. Então, os débitos que está na coisa, que é a propriedade, ele acompanha essa coisa. Então, pessoal, reflitam comigo, né? Se no caso eu compro uma casa de uma pessoa e essa pessoa não pagou os débitos referentes à IPTU que estavam atrasados e eu não tive o cuidado, né, de saber que existiam esses débitos, de me munir de uma possibilidade de não ser cobrado esses débitos, então eu vou ser a responsável. Uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui, quando se refere a taxas, eu compro uma casa e tem a taxa de coleta de lixo que vem junto com o IPTU e também está em atraso, essa taxa também será responsabilidade minha que comprei a casa e não tive o cuidado de me certificar que não havia dívida? Sim, esse débito também será meu. Então, atentem, aqui as taxas é só quando se refere a taxas de serviços. Quando se refere a taxa do exercício de polícia do ente federativo, não está inserido nesse artigo, certo? Então, se houver alguma compra em relação, né, a esses débitos, até porque aqui nesse momento não caberia uma taxa da obrigação do exercício de polícia do ente federativo. Neste caso, quando você compra uma casa, acompanha consigo uma taxa de serviço, então sim. Então, normalmente, em provas, OAB, sempre cai essa pergunta em relação à taxa. Se o exercício de polícia, se a taxa do exercício de polícia está inserida no artigo 130 do Código Tributário Nacional, e não está. Aqui, as taxas só se referem à prestação de serviços e o artigo deixa isso bem claro. Então, o que a gente precisa ter em mente do artigo 130? Todas as pessoas que comprarem casa e essa casa tiver tributos atrasados referente a ela, esses tributos vai ser de responsabilidade do adquirente. Quem praticou foi o alienante, mas é o adquirente que vai responder. Salvo se você, quando diz aí no final, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Se você na compra, no ato da compra, no ato da escritura pública, você constar, né, juntamente à certidão negativa de débito, aí sim você estará munido e vai dizer, não, olha, no ato da compra eu tive o cuidado e com certeza eu não sou responsável por isso. Aí sim você vai estar livre e imune de pagar esses tributos e o fisco terá que ir em busca do alienante, certo? No parágrafo único do artigo 130 nos diz o seguinte: no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Veja só, no artigo 130 é compra e venda de imóvel, certo? Artigo 130 está se referindo à compra e venda do imóvel. Se nessa compra e venda vai ter imposto, vai ter taxa, vai ter contribuição de melhoria em cima desse imóvel, com certeza eu vou ser responsabilizada se eu comprar e não atentar para esses débitos. O parágrafo único já diz o contrário, né? Já trata-se, aliás, de uma outra situação. Nós estamos falando aqui de arrematação e não de compra e venda. Estamos falando em arrematação em asta pública, ou seja, nós estamos falando em leilão. Então, essa subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O que é isso, gente? A responsabilidade não vai cair em cima da pessoa que arrematou o imóvel, como no caso da compra e venda. No caso da compra e venda, quando eu compro um imóvel com débito, eu assumo esse débito. No caso da arrematação, quando eu arremato o imóvel, eu não estou trazendo com ele, né, nenhum débito. Nesse momento da arrematação, quando você adquire um imóvel através de leilão, você não tem nenhuma obrigação com débitos anteriores àquela aquisição. Então,
O leilão já acontece, essa arrematação em asta pública já acontece justamente para isso, para quitar débitos que tenham, inclusive os débitos tributários. Né? Então, você adquiriu esse leilão em arrematação, em uma arrematação em asta pública, você não tem que falar de pagar tributos. É o contrário do que ocorre. Ok? Vencido isso aí, ocorrendo os casos do artigo 130, né? Quando alguém adquire um imóvel, compra um imóvel, né? Sempre, né? No caso, o adquirente será responsabilizado por pagar o tributo, sempre que acontecer essa situação aqui do artigo 130 que nós acabamos de ler. Sempre o contribuinte, o adquirente, na verdade, será responsabilizado por esse pagamento desses tributos? Não, nem sempre. Lembre-se da ressalva aqui, salvo quando conste do título da prova de sua quitação. Quando você se imune desse cuidado de anexar a certidão de dívida negativa, não há que se falar em débito, e não há que se falar em pagamento, em responsabilidade de sua parte. Ok? Aqui é apenas um resumo daquilo que a gente já viu, a responsabilidade por sucessão imobiliária. Estão vendo aqui, né? A classificação é responsabilidade por transferência. E a gente vai ver que no artigo 131 já vai tratar da responsabilidade por sucessão, que é o que a gente vai ver. Tá certo? Então, vamos lá. Só relembrando, né? Aqui, o artigo 131, pessoal, ele diz o seguinte, deixa eu respirar um pouco, porque eu acho que eu estou falando rápido demais, né? Quando eu estou falando com vocês, eu dou uma pausa, e aqui eu não estou dando. Mas vamos lá. Vou fazer de conta que vocês estão aqui na minha frente, para ver se eu falo um pouquinho mais devagar. É bem melhor, pessoal, inclusive dar aula diretamente a vocês do que aqui. Estou percebendo que é muito chato gravar aula. Eu prefiro estar cara a cara com vocês. Mas vamos lá. O artigo 131 nos diz o seguinte: são pessoalmente responsáveis o adquirente ou o remitente, e no caso aqui nós vamos ver que é remissão em relação ao resgate do bem, pagando a dívida, né? Pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Olha só, gente, esse artigo 131, diferente desse artigo 130, certo? Vejam aqui, o artigo 130, certo? O artigo 130 aqui, perdão. O artigo 130 aqui se refere à responsabilidade por sucessão imobiliária. O artigo 131... estão vendo? Responsabilidade por sucessão. O responsável, no caso aqui, é o adquirente. Nesse caso aqui, o adquirente, pessoal, aqui se refere a bens móveis. Ou seja, quando você compra um automóvel de alguém e com ele vem o débito do IPVA, que se você não atentou, hoje há uma fiscalização muito grande por parte do DETRAN e ele não faz essa transferência sem haver realmente quitado os débitos tributários. Mas, em caso de uma possível pergunta em alguma prova que você for fazer, né, se no caso você compra um automóvel constando débitos de IPVA nele, você adquirente, será responsabilizado por aquilo que veio junto com o carro. Então, nesse caso do artigo 131, está se referindo não mais a bens imóveis, mas a bens móveis. Então, o adquirente ou o remitente. No caso de você resgatar um carro seu que foi apreendido por falta de pagamento, seu não, né, gente? Vamos utilizar outra pessoa aqui. Um terceiro, porque é muito chato estar dizendo isso, mas vamos que um terceiro deixou de pagar o seu carro e esse carro foi apreendido. Houve uma busca e apreensão nesse carro e depois ele foi resgatar esse bem, depois da busca e apreensão, ele foi resgatar o bem pagando toda a dívida. Os débitos tributários que estavam lá
ele traz, né, esses débitos que estão lá guardadinhos, os débitos tributários do automóvel, claro que será responsabilidade também desse remitente, de quem, no caso, resgatou o bem pagando a dívida. Ok? Vencemos agora, né, o artigo 131. E aí, gente, a gente vai perceber aqui, né, que a gente está vendo uma ordem alterada, perdão, que é o artigo 131. Vamos lá. Deixa só. Aqui, na verdade, vamos lá. Vocês estão vendo que no artigo 131, o inciso 1 fala do adquirente e do remitente. O artigo 2 e 3 vamos falar do sucessor e do espólio. Eu inverti aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem, né? Nós vamos falar agora sobre a possibilidade, adentrando agora na possibilidade, vejam só, o artigo 130 e o 131, inciso 1, está falando ainda de responsabilidade ainda intervivos, né? São pessoas que estão sendo responsabilizadas por outras, mas essas outras pessoas ainda estão vivas. Quando a gente trata para o artigo 131, inciso 3º, 2º e 3º, a gente vai adentrar aí na responsabilidade já, né, por morte e causa. Então, a gente já tem uma outra conotação aqui. A gente vai perceber que quando alguém morre e deixa débitos tributários, a lei elege algumas pessoas, né, e para, no caso, responder, né, por esses débitos que ficaram. A gente sabe que, embora no direito civil a gente veja que o espólio é uma universalidade de bens e direitos e não uma pessoa, mas o espólio surge na lei como um responsável tributário e a gente tem que compreender isso, né? Essa universalidade de bens e de direitos que ficam depois de cujos falecer, essa universalidade de bens ela vai responder, né, pelos débitos tributários que ficaram. E quando isso acontece? Vamos compreender lendo o inciso 3. O espólio são pessoas, o artigo 131 diz, são pessoalmente responsáveis, inciso 3, o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Veja só, não é, né, a partir da data que normalmente cai em provas. O rei espólio responde pelos tributos devidos, o cara morreu, né? O cara morreu, deixou um monte de débito tributário. Então, o espólio, a universalidade de bens dele, vai responder até a data da abertura da sucessão, certo? Os fatos geradores, antes da morte, o espólio é quem vai pagar, ele é responsável, certo? Então, quem quer que fique responsável por esse espólio vai compreender que há débitos tributários, a gente, mas não tem dinheiro para pagar. Sim, tem imóveis, tem bens, venda e paga os tributos. É isso que tem que ser feito. Na verdade, quem morreu não vai pagar débito, não vai pagar tributo, não vai pagar dívida, mas o espólio paga. Então, até a data da abertura da sucessão, certo? Até a data que, no caso, abre o inventário, né? O espólio responderá por esses tributos que ficaram, né, abertos. Gente, aí nós vemos 3 pessoas que vão ser, no caso o espólio não sendo pessoa, mas entende-se aqui nesse momento, né, como responsável, serão 3 responsáveis, o espólio, o inventariante e o sucessor. O inventariante, embora não aparecer no artigo 131, porque vai aparecer no artigo 134, e vocês vão perceber lá na frente, o inventariante, ele responde
justamente a partir da abertura do inventário, a partir da abertura da sucessão, né? Se o espólio não paga, né? Até a data da abertura da sucessão, se o espólio não paga, o inventariante será chamado. Em caso do espólio não responder, né? Ninguém se vê na obrigação de vender determinado bem para pagar aqueles tributos, o inventariante será chamado, será responsabilizado, ele mesmo. Ele mesmo. E aí a gente tem que ter em mente que o inventariante tem uma responsabilidade imensa. Então, gente, no inciso 2, né, a gente vê aí a questão do sucessor. O sucessor, ele é responsável, o sucessor a qualquer título, e o cônjuge meeiro. Quem são os sucessores? Os herdeiros legais. Né? E o cônjuge meeiro são responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão legado ou da meação. Ou seja, os fatos ocorridos e não descobertos no período da partilha, digamos que o de cujos faleceu. Abriu-se, no caso, fez a abertura da sucessão. O espólio respondeu por tudo que apareceu naquele momento. Pagou tudo. Após essa partilha ser realizada, né, ser prolatada a sentença dessa partilha pelo juiz, após isso acontecer, pessoal, se ainda surgir um débito que ficou escondido por algum motivo e não se foi identificado até essa sentença, se ficar ainda algum débito do de cujos, o sucessor e os sucessores e o cônjuge meeiro serão, no caso, responsabilizados para pagar aquele débito que ficou escondido por algum motivo e não surgiu na hora da abertura da sucessão. Então, depois que fechou, que prolatou sentença e todo mundo já sabia a que parte ficou, cada um vai responder de acordo com o seu quinhão, ou seja, de acordo com aquilo que cada um ficou. Ok? Só para vocês entenderem melhor. Espólio, artigo 131, inciso 3, nos diz que tributos devidos pelo de cujos até a data da sucessão será de responsabilidade de quem? Do espólio. O inventariante, no artigo 134, inciso 4, tributos devidos pelo espólio após a abertura da sucessão e antes da sentença da partilha. Então, nesse caso aí, após a abertura da sucessão, abriu-se o inventário e enquanto ele não encerrou, enquanto ele não encerrar, enquanto não houver, né, sentença de partilha, tá? O espólio não tiver pago, o inventariante será responsabilizado. E o sucessor a qualquer título ou cônjuge meeiro será responsabilizado por tributos exigíveis após a sentença de partilha. Ok? Saiu a sentença do juiz, surgiu algum débito tributário que não foi identificado no período da abertura da sucessão, certo? Então, o sucessor e o cônjuge meeiro será responsabilizado. Fica um pouco chato só estar ouvindo minha voz, né, gente? Mas vamos lá. Estamos vencendo. Vamos para o artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultado de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Veja só. Nós estamos aqui relacionando um pouco do conhecimento do direito empresarial. Eu preciso saber, professor, aqui o que é fusão, o que é transformação, o que é incorporação, detalhes disso aí? Não. Lá para o direito empresarial você vai ser preciso saber. Aqui você só tem que identificar que uma pessoa jurídica que resultar, ou seja, eu tenho uma empresa e você tem outra, certo? A gente resolve juntar nossas empresas. A gente faz uma fusão das duas empresas. Eu devo 500 milhões de impostos.
você deve 1 milhão de impostos. Eu devo 500 mil de impostos, perdão. Você deve 1 milhão de impostos. Temos aí 1,5 milhão de impostos. Gente, isso não é demais para grandes empresas, tá? Então, vamos lá. Quando a gente resolve fazer a fusão das duas empresas, juntar-se, unir-se as duas, surge uma nova agora, né? Veja só, surge o resultado dessa fusão, surgiu uma nova pessoa jurídica, certo? São duas pessoas jurídicas que se unem e resultam em uma outra pessoa jurídica. Então, nesse resultado, nessa fusão, né, surge então uma outra pessoa jurídica. E aí, decorrente disso aí, com esse resultado dessa outra pessoa jurídica, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? 1 milhão que você devia e os 500 mil que eu devia de imposto, o que é que vai acontecer? O fisco vai esquecer, porque essas pessoas jurídicas deixaram de existir, e surgiu uma outra de forma nenhuma. Essa outra que surgiu, o resultado dessa fusão, essa outra pessoa jurídica, certo? Será responsável por pagar 1,5 milhão. Compreendeu? Então, não tem como a gente fugir do pagamento desses tributos que ficaram. Quando houver determinadas operações societárias, o resultado dessas operações levam à responsabilidade do débito tributário. Então, o resultado dessa fusão abarca para si tudo que tiver de débito. Compreendeu? Então, parágrafo único, né, deste artigo 132 nos diz o seguinte: o disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Olha só, aqui se trata de extinção da pessoa jurídica e não mais de fusão, como aqui. Não mais de fusão, de transformação, nem de incorporação, certo? Aqui nós estamos falando de extinção, ok? Então, quando há extinção da pessoa jurídica, se remanescer débito, certo? O sócio, ele será responsável, certo? Ele será responsável. Então, se no caso, o sócio extinguiu-se você tem uma pessoa jurídica, você extingue essa pessoa jurídica, você era o sócio administrador, o sócio responsável pela empresa. Essa empresa morreu. E nesse caso, simplesmente deixou de existir a pessoa jurídica. O fisco vai abrir mão dos tributos que ficaram devendo? Não, se fosse assim, todo mundo iria abrir e fechar, né? Abrir e extinguir pessoas jurídicas para se livrar dos impostos. Então, não há como. Nesse caso aí, quando a pessoa jurídica se extingue, quem é responsabilizado? O sócio. Ok? O artigo 133, vamos lá, nos diz o seguinte: a pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio, aqui, gente, esse fundo de comércio, estabelecimento comercial, é pessoa jurídica, né? É uma pessoa jurídica, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma, ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo, ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Ou seja, da mesma forma, quando você compra um imóvel, você leva consigo os débitos. Quando você compra uma pessoa jurídica, você também leva. Lembra do caso de Milton Marques, que eu falei na sala de aula? Que Milton Marques comprou a 95, né? E comprou num débito no valor bem abaixo, porque ela já abarcou para si a responsabilidade de pagar os tributos que existiam nela, todos os débitos, e inclusive os tributos. Por quê? Porque ele sabia, né? Ele já foi prevenido e disse: olha, eu pago, mas pago um valor abaixo porque eu vou ter que pagar os débitos dessa empresa. No caso, os débitos que estão existindo até a data do ato.
Então, a partir daquele momento que ele adquiriu aquela pessoa jurídica, ele levou consigo os débitos. Mas ele respondia como responsável até a data do ato. Porque a partir do momento que ele comprou, que ele pagou o que tinha para trás e ele assumiu a pessoa jurídica, então ele passa a responder já como contribuinte, porque quem vai praticar o fato gerador é ele, né? Então, sempre aqui no caso da compra de empresa, quem compra, o adquirente, assume o passivo tributário, que são os débitos, que a gente chama de passivo tributário, né? E aí, pessoal, ele responde como? Né? Nós temos aqui que ver que ele responde integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, no caso, o antigo dono da 95, ele encerrou a exploração daquela atividade que ele tinha, o antigo proprietário, se ele encerrou e sumiu do mercado, eu que adquiri, no caso de Milton Marques, que adquiriu a 95, né? Se o antigo proprietário da 95 encerrou a atividade dele e não foi para uma atividade parecida com a que ele tinha, Milton Marques, no caso, né, que nem está entre nós mais, mas eu estou utilizando como exemplo, porque é uma situação mais próxima, ele assumia integralmente, no caso, a responsabilidade. Ele assumiria subsidiariamente caso o alienante, quem vendeu a 95 para ele, continuasse no ramo, abrisse uma nova rádio, por exemplo. Ele vendeu e abriu uma nova rádio para ele, está aqui no mercado ainda mexendo na mesma atividade. Então, nesse caso, se o alienante, se quem vendeu a 95 para Milton Marques continuou no ramo, né, da comunicação, ele iria, nesse caso, responder subsidiariamente com Milton Marques. Então, em primeiro lugar, o alienante teria ordem preferencial, tá? Seria chamado a responsabilidade primeiro ele, que alienou, e depois, caso ele não pagasse, seria chamado Milton Marques, que seria responsável subsidiário, ok? E mesmo que ele tivesse abandonado, o antigo proprietário da 95 tivesse abandonado totalmente o ramo da comunicação, mas em até 6 meses ele voltasse e abrisse uma nova rádio, então ele ainda poderia ser chamado como responsável subsidiário, tá? É isso que tem a observação aí, ok? Então, gente, aí é o resumo, né, do que eu já falei. Resumindo o que eu falei. E aí, em relação a isso, a gente tem uma súmula 554 que diz o seguinte: na hipótese de sucessão empresarial, que é o que a gente está tratando, né, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, ou seja, ele não vai ser responsável apenas pelos tributos, mas também pelas multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Entendam, pessoal, aqui essa súmula, embora absurda, que a gente não tem que tratar agora disso, quem sabe numa aula posterior, em sala de aula, a gente trata disso, mas absurdamente, essa súmula diz que quem compra essa empresa é responsável não apenas pelo tributo, como também pelas multas, não apenas moratória, que no caso por atraso, que é até compreensível que ele seja, né, responsável pelas multas por atraso, mas também pelas punitivas, gente. Se tiver alguma multa punitiva, né, se tiver alguma penalidade para essas pessoas jurídicas anteriores, quem sucedeu vai responder também por esta multa, ok? Então, nós estamos chegando já, né, ao término, eu estou me estendendo até demais. No caso do artigo 134, nós temos o seguinte:
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Nesse caso aqui, gente, nós não vamos mais falar de sucessão, certo? Nem de sucessão por transferência, nem de sucessão por causa mortis. Nós vamos falar aqui de uma relação, né, que a lei estabeleceu. São pessoas que foram escolhidas para a ausência do contribuinte, para a impossibilidade do contribuinte pagar o tributo. O responsável é responder e pagar. Mas vejam, há uma situação aqui no artigo 134 que ele nos diz, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, quando o contribuinte não pagar, quando ele estiver impossibilitado, ou seja, ordem de preferência, primeiro vai ser cobrado do contribuinte, depois do responsável. No entanto, o artigo diz que respondem solidariamente. E essa é uma briga que existe, né, na doutrina, porque solidariamente não há ordem de preferência. Ou se cobra de um ou de outro, né? Tanto faz, não haveria preferência na ordem aqui. Então, para quem vai responder uma prova objetiva, letra de lei, solidariamente. Aqui, entende-se como solidária. Se você vai para um OAB tributário e você já discute isso, que embora o artigo 134 afirme que a responsabilidade seja solidária, entende-se que há uma ordem de preferência prevista no artigo e primeiro se atinge o contribuinte para depois se atingir o responsável. Mas, no entanto, não havendo possibilidade do contribuinte responder, respondem eu coloquei contribuinte como vermelho e responsáveis como amarelinho. Vocês estão percebendo, né? Então, nesse caso aí, gente, os pais respondem pelos tributos devidos por seus filhos menores. Quando o filho não pode pagar, os pais respondem. Isso aqui não tem muita coisa para se aprender. Só mesmo para compreender e, na verdade, até decorar, né? Os tutores e curadores são responsáveis pelos tributos devidos por seus tutelados e curatelados. Os administradores de bens de terceiros são responsáveis pelos tributos devidos por estes, ou seja, pelos terceiros, né? O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. O síndico e o comissário, que seria o administrador judicial, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Então, aqui, massa falida seria o contribuinte, tá? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, né? E aí, entenda, nesse caso aqui, os tabeliães, eles são responsáveis por fazer diversas transações, pessoal. Em relação a tributos, você vai comprar uma casa, lá aonde você pega, digamos que o encaminhamento para você pagar o ITBI, né, no caso, é justamente no cartório. Então, essas pessoas que são responsáveis por estar emitindo esses atos, que vai incidir no débito do tributo, caso esses atos praticados por ele, em razão do seu ofício, não venha a ser, no caso, cumprido, adimplido, né? Então, esses atos praticados por eles, que incidem em alguns tributos, né? Nesse caso, eles serão responsabilizados, tá? Por esses atos que eles mesmos, no caso, os atos praticados que vão dar origem a diversos tributos que é pago por eles, pelo próprio cartório, no caso, eles vão dar origem a esses, eles vão ser responsabilizados, por esses atos. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. No caso de extinção, né, os sócios dirigentes serão responsabilizados. Então, aqui é mais matéria de
compreensão mesmo de você entender que essas pessoas estão previstas em lei. Por que isso acontece? Porque está na lei, ok? No caso dos responsáveis que estão previstos no artigo 134 agirem com dolo criminosamente, é possível respeitar a ordem de preferência? E aí a resposta, pessoal, é não, tá? A resposta é não. Se eles agirem com dolo, né, no sentido de praticar um ato doloso, então eles serão responsabilizados, tá? Diretamente por esses atos, ok? Então, vamos finalizar com o artigo 135, tá? Que nossa aula acho que ficou até extensa demais. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Então, quem é responsável pelos créditos correspondentes à obrigação tributária resultado de atos praticados com excesso de poderes? Quando alguém munido de algum poder age com excesso de poderes, certo? As pessoas referidas no artigo anterior, né? No caso, aquelas pessoas que são responsáveis, que agem com excesso de poder, elas serão responsáveis, né, pelos créditos correspondentes. Os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. E olha só, gente, esses diretores, gerentes ou representantes, eles têm, veja só, nesse próximo aqui, prevê, né, esse artigo 135 está prevendo a responsabilidade pessoal de sócios. Embora esse termo não tenha sido usado no inciso 3º, como vocês estão vendo aqui, certo? Os diretores, gerentes, representantes são os sócios, tá? A doutrina, a jurisprudência entende que será alcançado apenas o sócio que administra a sociedade com poderes diretivos de gestão, certo? E nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, é fundamental que exista o dolo, certo? Sem a presença do dolo, não há que se falar que ele seja responsável, ok? Então, obrigada a todos, né? Obrigada por ter me acompanhado aí. Eu espero que essa aula seja de auxílio para vocês tirarem quaisquer dúvidas. Boa noite.